Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de mecanismos, né? Hoje a gente vai estar falando novamente aí sobre engrenagens, né, com dentes internos, né? Nesse caso, lembrando sempre que essas engrenagens, né, ela trabalham normalmente em conjunto, né, tendo como base aí proporcionar um maior torque, né? Justamente é o elemento central, né? Que seria justamente essa engrenagem central aqui, que a gente já comentou nos últimos vídeos. Né? Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre o diâmetro externo. Né? Lembrando que o nosso foco aqui é a engrenagem com dentes internos, né? Ou seja, essa engrenagem aqui que aparece ao redor, né? Que seria justamente essa daqui, que seria a engrenagem planetária. Né? E aí vamos lá, dando continuidade, né? Já que a gente quer saber aí como calcular o diâmetro externo. Né? A fórmula para calcular o diâmetro externo é justamente essa, né? Vai ser o diâmetro primitivo menos 2 vezes o módulo. Né, nos últimos vídeos a gente já chegou a uma série de definições, né, inclusive o próprio diâmetro externo, né, a gente já tinha indicado ele no último vídeo, né, então esse vídeo que a gente está fazendo hoje é para confirmar realmente esse valor, né, de 176 milímetros, né, como a gente já havia falado, né, as engrenagens são elementos padronizados, né, então é importante ter essa análise dos fatores que venham a compor, né, as dimensões da engrenagem, né? Porque senão você vai ter algum problema ali no funcionamento, inclusive na fabricação também. Então vamos lá confirmar, né? Então a fórmula, como a gente já falou, o diâmetro externo. A gente tá aqui. O diâmetro externo vai ser igual ao diâmetro primitivo menos, né, 2 vezes o módulo. Né? No caso aqui a gente já tem um módulo, né, que é igual a 2, né? A gente já tinha visto aí já desde o primeiro vídeo. O diâmetro primitivo é 180 milímetros, né? Como a gente pode estar vendo aqui, 180 milímetros. E aí o diâmetro externo a gente já tinha indicado, né? Porque a gente precisava desse valor para fazer um outro cálculo, né? E agora a gente está só confirmando para verificar se realmente vai dar 176 milímetros, né? Então aqui substituindo os valores, né, a gente vai ter 180 menos o produto de 2 vezes 2. 2 vezes 2 vai dar 4, 180 menos 4 vai dar igual a 176. Então, de fato, confirmando aí o diâmetro externo da engrenagem com dentes internos. Né? Lembrando que esse diâmetro externo aqui não é o diâmetro do blank, né? Não seria esse diâmetro aqui do blank, e sim o diâmetro levando em consideração a crista ali do dente o dente da engrenagem. Né? Então, ficar atento com isso, né? Já que ela de dentes internos, né? Acaba sendo aí espelhado em relação à engrenagem de dentes externos, né? Como essa aqui. Essa outra aqui, que inclusive nada mais é do que uma engrenagem, né, de dentes retos, tá bom? É isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de mecanismos, né? Hoje o quarto vídeo aí falando sobre cálculos referentes a engrenagens com dentes internos, né? Hoje a gente vai estar falando justamente sobre distância entre eixos, né? Que distância entre eixos é essa? A gente tem que levar em consideração o seguinte, né? Quando se fabrica, né, uma engrenagem como essa que vai montar, né, os elementos, né, como o caso da engrenagem com dentes internos, né, engrenagem planetárias, engrenagens satélites, a engrenagem central, né, a engrenagem solar, é importante, né, fora as medidas de construção, né, independente delas, mas analisar também a questão ali da montagem delas, né? Então isso aí é um fator importante aí para esse ciclo, né? Esse ano a gente já está com os vídeos todos marcados, né, que vão ser postados aí até o final do ano, mas aí no início do próximo ano vamos fazer um vídeo aí mostrando sobre a análise geral do projeto, né, de uma engrenagem tipo planetária, né, isso as outras engrenagens que venham a montar esse mecanismo de transmissão, cujo grande objetivo é você ter, né, uma compactação ali dos elementos, né, ou seja, não precisa ter um diâmetro tão grande e, consequentemente, você ter um torque considerável. E essa distância de centros que a gente vai estar vendo é justamente a distância, levando em consideração, né, a engrenagem satélite, né, a engrenagem satélite, lembrando que a engrenagem satélite, né, independente de quantas você tenha, 3, 4, 5, né, a relação da montagem dela você acaba replicando, né? Como assim? O cálculo que você tiver para uma vai ser replicado para as outras, né? Já que elas vão trabalhar de forma espelhada, né? Então acaba não tendo nenhum problema. Então o que a gente vai estar vendo ali agora, né, é justamente essa distância de centro,
né, levando em consideração a engrenagem planetária, né, que seria justamente essa aqui, e a engrenagem satélite, né, justamente ali a distância de centro, né, entre as duas, né, ou seja, tendo uma relação ali de distância ali de centro entre as duas engrenagens, né, importantíssimo aí para a montagem não só da planetária com a satélite, mas também levando em consideração a engrenagem central. Bom, vamos lá para o cálculo, é simples, né? Essa distância de centro, ela leva em consideração justamente, né, o diâmetro primitivo, né, da engrenagem planetária, né, que seria justamente esse D aqui, menos o diâmetro primitivo da engrenagem de dentes retos, né, que é a engrenagem satélite, né, ou seja, o diâmetro primitivo inicial da engrenagem planetária e o diâmetro primitivo da engrenagem satélite. Né? Então você vai ter um menos o outro e esse valor dividido por 2. Né? Então você vai encontrar essa distância entre centros, né, levando em consideração justamente isso. Né? Então você teria essa relação de distância. Né? Então você teria a distância aqui entre esses dois elementos aqui. Né? Seria a distância aí entre eles, né? Levando justamente em consideração aí o diâmetro primitivo da engrenagem satélite menos o diâmetro primitivo da engrenagem lente retos, né? Que vai ser a engrenagem, voltando, né? Vai ser o diâmetro primitivo da engrenagem planetária menos o diâmetro primitivo da engrenagem satélite, né? A subtração desses dois valores dividido por 2, e aí a gente tem o valor dessa distância entre centros. Né? Essa distância entre centros que é importantíssimo para que você venha garantir, né, o centro, né, ou melhor, né, o diâmetro que você vai estar utilizando da engrenagem central. Né? Então aí um detalhe aí importante, mas isso a gente vai estar vendo aí em um próximo vídeo. Bom, então nesse caso aí, para encontrar essa distância entre centros, né, é só fazer essa aplicação da fórmula. Aqui a gente já deixou definido o diâmetro primitivo da engrenagem de dentes retos, né, ou seja, engrenagem satélite. Né? A diâmetro primitivo da engrenagem planetária a gente já tinha, né, que era de 180 milímetros, e agora a gente está aplicando esse outro aqui para a engrenagem satélite. Bom, fazendo a substituição dos valores, a gente vai ter 180 menos 60 dividido por 2, né? Ou seja, vai dar 120 dividido por 2, que vai dar 60 milímetros, ou seja, a distância entre centros ali é 60 milímetros. Né? Então, aí já nos dá uma relação aí importante aí de verificação, né? Aí para o contexto aí desse ciclo de fabricação. Tá bom? É isso. Não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeos novos, né? Curta nossos outros vídeos, siga aí os nossos vários vídeos aí no canal. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de desenho técnico, né? Hoje a gente vai estar fazendo uma análise, né, referente a um elemento muito comum, né, no universo da mecânica, que é justamente os elementos tipo rabo de andorinha, né? Que na verdade são guia, né? É um guia mecânico. E a gente vai estar fazendo algumas análises, né, verificando algumas considerações. Né? Aqui a gente tem duas peças, né, o qual essa aqui representa o guia fêmea e essa aqui representa o guia tipo macho. E elas se completam, né, vamos assim chamar aqui, pela montagem, né, pela montagem justamente aqui desse guia. E aqui a gente tem a indicação do desenho, né, do rabo de andorinha. Né? Aqui tem a indicação do rabo de andorinha fêmea. E vamos verificar aqui alguns detalhes sobre ele. Né? O primeiro ponto, né, que chama a atenção de muita gente que está iniciando na parte mecânica é esse elemento circular que aparece aqui. Na verdade aparece de um lado do outro. Né? Que causa bastante atenção. Né? Porque é praticamente, né, o único elemento que utiliza, né, esse tipo de dispositivo. Pelo menos não me lembro de outro. Né? Você pode até fazer algum dispositivo e utilizar esse elemento ali como referência ali para medição, mas assim, para o rabo de andorinha é uma coisa já que é padrão. Esse elemento, na verdade, ele é um cilindro padrão utilizado aí para medição. Né? Quando eu digo cilindro padrão, né, ele está ligado à questão da calibração, da medida dele. Não é que você vai utilizar somente esse cilindro com esse diâmetro aqui de 4M6. Não, você pode estar utilizando outros cilindros desde que seja compatível com o rasgo, né, com a parte angular
aqui do elemento, né? Ele não pode ser maior do que a altura do elemento, né? Não pode ser maior do que a altura do elemento, e tem que ser feita uma análise trigonométrica, né, para justamente calcular, né, a distância, né, do centro, ou na verdade da borda, né, desse elemento circular. E aí vem a pergunta, né, por que utilizar esse elemento circular? O que é esse elemento circular? Esse elemento circular ele é utilizado para medição, né? Então, quando ele aparece aqui no desenho, como está aqui dessa forma, diminuir aqui o zoom. Pronto, vamos só focar aqui nessa parte. A peça em si é esse contorno aqui que eu estou fazendo, né? Ou seja, seria, por exemplo, a vista frontal dela, né? Seria isso aqui. A peça teria esse contorno, né? O guia é justamente essa parte aqui, né? E observa que tem aqui a referência dos cilindros. Então, os cilindros eles são utilizados durante a fabricação para medição, para você de fato garantir que aquele valor, né, ele venha a ser executado ali na fabricação e que venha garantir ali, né, a montagem, né, ou ter a possibilidade de montagem, né. Então, essa referência aí ela realmente é ali para medição. Aí você diz, poxa, mas eu não poderia medir, né, esse elemento sem utilizar esse cilindro, né, eu não poderia ter uma cota aqui específica para poder fazer essa medição. O que acontece? O rabo de andorinha, por exemplo, como está aqui, né, deixar aí com 18 milímetros, né, ali o valor. O que acontece? O rabo de andorinha, ele tem um detalhe interessante que é essa incidência aqui do ângulo, né, que seria justamente essa incidência aqui do ângulo que faz com que se tenha uma área muito pequena. Então tem uma tendência a gerar erro, né, metrológico, né, erro de medição ali durante a execução, né? Ou seja, você teria que encostar o instrumento, o micrômetro ali de 2 contatos, o paquímetro, seja lá o que for que você fosse utilizar, e teria esse problema ali do apoio. No cilindro, minimiza esse problema, né? Então o cilindro ele minimiza esse problema aí da medição, sem contar que, como a incidência, a aresta é pequena, né? Você pode até deformar o material, a peça ali, dependendo do tipo da liga dele, né, e o instrumento que você for utilizar, né? Então também tem esse detalhe importante. Essa peça aqui ela tem um detalhe que você pode observar, que ela tem uma parte aqui paralela, né? Esse é um detalhe interessante porque essa incidência do ângulo, né, ela tende a gerar um pouco de rebarba, né, ou quando você está fabricando ela gera um pouco de vibração, né, e ela tem uma tendência a não causar um deslizamento tão legal ali no guia, né? Então algumas pessoas retiram, né, quando possível no projeto, retiram, né, um pouco ali daquela aresta para garantir ali um melhor deslizamento, né? Sem contar que também é muito comum, né, nesse tipo de guia, né, deixar aqui um canal de alívio, né, nessa parte do rabo de andorinha, né? Ou seja, tem um canal mesmo, fresar aqui com a fresa de tubo, deixar uma parte aqui aberta para garantir também um melhor deslizamento ali durante a movimentação do guia, né? Então o rabo de andorinha tem essas curiosidades, né? Então um detalhe importante, você tem a parte trigonométrica, né, que é para calcular de fato esse detalhe. A gente tem até alguns vídeos aí no canal mostrando esse tipo de cálculo. Você tem que ter o cilindro, né? Tem que ter o cilindro ali calibrado, né? Ou seja, um cilindro ali específico para poder fazer esse tipo de medição. A medição em si, né, ela pode ser feita com vários instrumentos, né? Eu particularmente, para ter uma boa precisão, eu prefiro utilizar um bloco padrão, montar um jogo de bloco padrão passa não passa. Se você tem dúvida, é só pesquisar aí no canal aí, na playlist de metrologia aí, bloco padrão, que a gente tem alguns vídeos falando sobre esse elemento, né, e sobre características de medição utilizando ele. Então é muito melhor, né, eu pelo menos acho bem melhor fazer esse tipo de medição utilizando o bloco padrão, né? Você faz ali um tipo de calibrador passa não passa, então facilita bastante. Isso para o rabo de andorinha fêmea, né? Para o rabo de andorinha macho, né, no caso aqui seria esse exemplo aqui, a medição externa, né, dá para você fazer tranquilamente ali com o micrômetro externo, não tem problema não, o paquímetro, enfim, né, é bem tranquilo. Mas tem que utilizar também os cilindros, né, e os cilindros de forma igual, né, ou seja, o cilindro que você utilizou ali na confecção do rabo de andorinha fêmea, utiliza na confecção do rabo de andorinha macho, ou vice-versa. E aí você pode perguntar, poxa, tem algum detalhe aí importante, é melhor fazer primeiro o rabo de andorinha fêmea, depois o rabo de andorinha macho? Eu particularmente prefiro fabricar primeiro o rabo de andorinha macho, né, me preocupando muito com a questão da centralização dele,
né, a questão da centralização, da simetria, e depois ir para a medição ali no rabo de andorinha fêmea. Aqui tem dois detalhes. Um é a questão da medição e outra é a questão da certeza que o rabo de andorinha ele vai estar montando, né? Então eu posso inclusive utilizar o rabo de andorinha macho como um elemento de medição, ou seja, fazer uma medição ali por substituição e fabricando o rabo de andorinha fêmea e verificando ali se já vai ter a montagem, né? Porque tem alguns detalhes aí interessantes que podem atrapalhar, né, esse funcionamento, né? O que acontece? O rabo de andorinha macho ele tem um rasgo nas duas laterais. Então, exemplo, se um rasgo ele ficar mais alto do que o outro, atrapalha muito na montagem, né? E para a montagem desse elemento, o interessante é justamente que os valores eles sejam menores. Como assim? Observa a altura aqui, que é 5 menos 3 centésimos. Né? Esse comprimento aqui do rabo da andorinha é 28,08 menos 1 centésimo menos 3 centésimos, ou seja, valores negativos, porque ele é um tipo macho. Né? Quando a gente vai para o rabo da andorinha ali fêmea, observa que as tolerâncias, né, elas são positivas. Né? Aqui do rasgo é 12 mais 1 centésimo, mais 3 centésimos, e a altura é 5 mais 3 centésimos, ou seja, para garantir a folga mínima ali para o deslizamento durante a montagem. Outro detalhe é a ferramenta que é utilizada. Né? A ferramenta que é utilizada é a fresa angular. Né? Só que tem um detalhe, né? A fresa angular você não precisa iniciar a usinagem já com a fresa angular. Né? Ela não suporta tanto esforço. Né? Então você pode fazer justamente o desbaste com a fresa de topo e depois só fazer o corte lateral. Né? Fazer o corte lateral. Só que tem um detalhe. Você tem que fazer lateral por lateral. A fresa ela não vai entrar cortando todas as duas laterais, né? Tanto do rabo de andorinha macho como do rabo de andorinha fêmea. Né? Então aí um detalhe importante aí que é justamente você está garantindo a simetria durante a execução. Né? Então é muito importante a estratégia de controle aí durante a fabricação, né, desse tipo de elemento. E principalmente ficar atento também com o ângulo, né, que é utilizado. Né? A maioria desses rabos de andorinha são fabricados com 60 graus. Né? Então você tem que comprar uma fresa angular, né, fresa rabo de andorinha com 60 graus. Mas existem outras, né, fresas também angulares. Né? A de 45 graus é muito comum. Né? Já vi muita gente fabricando, né, fresa angular com 50 graus. Né? Então é importante ficar atento com isso, né? Ou seja, customizar lá uma fresa, fazer com 50 graus, então é importante ficar atento com o grau que está lá indicado no projeto, ou se for alguma coisa de manutenção, verificar qual o grau que está na peça lá especificamente, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.